Olá meninas, tudo bem? Olha que projetinho legal para vocês, uma cesta com maçãs e aqui um pote de doce de maçã ou geleia de maçã, pode ser geleia de maçã. E nós vamos começar esfumaçando por trás com um clareador, pincel pituá, primeiro o clareador, movimento circular aqui, ó. Vai por partes para não secar. Aí você coloca o verde maçã. Ele é um verde transparente, mas dá um fundo bem legal, fica meio amarelado, né? Um pouquinho que você coloca, ó, você já consegue um bom espaço aqui. Então eu vou fazer em volta do nosso projeto com esse verde maçã, esfumaçando sempre com clareador e depois vamos pintar o piso, tá bem? Prontinho. Agora com verde pinheiro nós vamos escurecer os cantinhos. Movimento circular. Não é para avançar muito, tá, gente? É só ficar aqui no cantinho, porque normalmente desses cantinhos podemos colocar folhagens, né, florzinhas. Então é importante você ficar só nos cantinhos mesmo. Aqui também, ó. Já pode escurecer com verde pinheiro. Os cantinhos. Do lado de cada cesta também, ó. Os cantinhos mais escurinhos. E na sequência vamos pintar o piso. Deixa eu separar a tinta aqui. Pincel número 8, verde pântano. Nós vamos sombrear aqui embaixo, fazer o piso, né? Vai esticando a tinta o máximo que você puder. Vou até aqui, ó. Acerta direitinho. E daqui você já puxa o piso. E vamos fazer isso até o fim, gente. Até toda essa parte aqui, ó. Até aqui retinho, tá? Depois vamos iluminar, mas aqui é só fundo mesmo. Procura não deixar muito largo. Deixa mais o que? 1 centímetro do projeto, que fica bom. E com branco nós vamos iluminar só na bordinha, tá? Tudo aqui em volta, embaixo, ó. Pra dar uma finalização, senão vai ficar só com fundo, né? A gente precisa de luzes. Pra dar uma alegria também no fundo. Ó, tudo aqui.
Agora eu vou separar as tintas pra gente preencher o que está por trás. O que está por trás é a cesta mesmo, né? Porque tem aqui o pote da geleia, mas também está por baixo da maçã. Então nós vamos pintar primeiro a cesta, depois as maçãs, depois as folhas, depois o pote, vamos aos pouquinhos. Então deixa eu separar as tintas. Para a cesta, gente, eu separei o siena natural e já já nós vamos entrar com sépia e luzes com branco. Então toda essa parte aqui, olha, pode cobrir tudo, porque inclusive o siena natural ele não cobre o risco. Então mesmo passando, olha só, dá para aparecer o risco, né? Então nessa trança aqui, ó, tudo aqui em volta, gente, pode ir sem medo com o siena natural. Pincel número 10. E vamos preencher tudo, porque depois nós vamos voltar aqui e sombrear com sépia e depois iluminar, tá bom? Então vamos lá, preenchendo tudo aqui. Agora nós vamos sombrear com sépia. Onde sombrear? Em cada detalhe da cesta, que tá marcado aqui, olha, são diversos, nós vamos escurecer de dentro para fora, tanto de um lado quanto do outro. Sempre começamos a cesta dessa maneira, não importa a cor dela, a gente sempre faz assim, dos dois lados. Isso em tudo, gente, olha aqui, ela tá muito úmida, não tá pegando muito bem o sépia, então deixa secar bem para depois fazer essas sombras, tá? Ó, vem aqui. Sempre deixando livre esse corte aqui. E essa trama parece uma trança, né? Também, ó, nós vamos escurecer embaixo, porque em cima nós vamos iluminar. Então a parte de baixo pode sombrear. Não deixa muito marcado aqui, dá uma esfumaçadinha. Além de passar o pincel, você dá uma esfumaçada. Olha lá, ó, já vai formando, não é verdade? Só a parte de baixo, ó. Então, além de escurecer as tranças aqui, esse detalhe, nós vamos escurecer próximo a esse corte da cesta aqui, esse detalhe aqui, ó, essa trama. Mas eu vou dar uma secada no secador, gente, porque tá muito úmido. São Paulo tá frio, então a tinta demora para secar. Agora, gente, com o pincel número 4 e a mistura de siena natural com branco, fica uma tonalidade mais clara. Nós vamos iluminar. Tá tudo seco, hiper seco, tá? Porque senão as cores acabam se misturando. Então a gente tem que trabalhar com fundo seco. Por isso a técnica chama úmido sobre seco. Úmido é a tinta que nós estamos levando e seco é a superfície que nós estamos trabalhando. Então, úmido sobre seco.
Sempre é bom a gente falar, né? Ó, então, leva a tinta no cantinho do pincel pra fora, ó. Passa e dá uma esfumaçada. Tá? Nós vamos fazer isso em todas as tramas aqui, ó. Inclusive aqui embaixo também, porque ela vem, ó, ela vem aqui, chegando aqui, a luz vai pra cima. Então, nós temos que seguir do mesmo jeitinho aqui da trama. Tá? A luz pra cima. E aqui também, gente, ó. Temos que iluminar. Tô fazendo um pedacinho de cada canto para vocês, mas é para continuar aqui, tá? Porque senão o nosso vídeo fica muito longo, já pensou? Se eu fizer todos esses detalhes aqui, vai precisar de 2 vídeos para 3 dias. Verdade. A pintura não é rápida, a pintura é demorada, né? Não adianta a gente querer correr que não vai ficar bom. Tá? Então vocês seguem aqui, passo a passo, exatamente como eu estou fazendo. Aí depois que vocês terminarem toda essa parte aqui, essa correntinha, aí nós vamos entrar aqui na parte interna, iluminando o centro de cada separação aqui da cesta, porque nós não viemos escurecendo aqui os cantinhos, ó. Então aqui no meio é luz. E isso vale para todas as separações aqui, ó. Claro que depois nós vamos voltar com sépia e ajeitar, arrumar direitinho esse encontro das cores aqui. Tá? Então, a princípio, nós vamos cortar a cesta. Sempre no centro. Depois vamos arrumar, tá, gente? Isso aqui é só fundo, não é acabamento. Ainda estamos desenhando a cesta, marcando os espaços onde é luz e sombra, sombras e luzes, tá? Ó, luzes e sombras, esses cantinhos aqui. Aí depois vem o acabamento. Toda cesta é assim, gente. Temos que fazer, pintar trama por trama.
Deu para vocês entenderem aí direitinho? E aqui embaixo a mesma coisa, nós vamos fazer dessa forma. Então deixa eu terminar aqui a parte dessa correntinha aqui. Deixar tudo certinho para depois a gente entrar na cesta. Então essa parte vocês entenderam, né? Então vamos lá. Joga a tinta para fora do pincel, na quina do pincel, para você ter essa curva, conseguir fazer essa curvinha aqui, ó. É a misturinha de siena natural com branco. Agora nós vamos acentuar mais essa luz no centro, vai devagarzinho, sem invadir a área escura e vai trazendo mais luz. É só reforçar a luz. Tá tudo seco. Cada camada que eu coloco aqui de tinta, gente, é sempre com fundo seco. É a única forma de se trabalhar, porque senão as cores acabam se misturando e você não vai conseguir definir luz, né? Então tem que deixar uns 15 minutos a secagem ou acelerar com secador de cabelos mesmo, como eu faço. E tem essas tramas aqui, ó, que tem que pintar também. A largura do meu pincel número 4, ó, certinho. Né? Vou dando certo. Muita gente fala pra mim que é difícil fazer cesta, assim como é difícil fazer rosas. Não é, gente, é tudo questão do passo a passo, de você seguir um bom passo a passo. Você ter uma referência na sua frente e seguir o passo a passo do vídeo. Não tem erro mesmo. Agora, fazer no preto e branco sem referência, aí realmente eu tenho que admitir que é bem difícil. E para iluminar, gente, uma isca de amarelo limão só no centro, ó. Só no centro da cesta, de cada trama aqui, de cada recorte. Ó, vem no meio aqui e estica a tinta. Só. Que ela fica mais alegre, mais iluminada, né? Aí na sequência, terminando aqui, nós vamos pintar as maçãs vermelhas. Poderia ser maçã verde, mas meu barrado aqui, ó, olha que legal. Esse também é um pano da Neide Martins, é todo bordado, eu gosto muito desse acabamento, ó. Vocês encontram ela lá no Facebook, Neide Martins. Ela faz panos com em tricoline, com acabamento em tricoline, bordados. Tá? Então aqui eu acho que ficou claro, né, gente? Que é onde passamos a misturinha do amarelo, o siena natural com branco, que ficou mais claro. Aí a gente vem aqui assim, ó,
e traz um pouco mais de luz. Estica o máximo que você puder. Não coloca muito amarelo e nem sobreponha sobre o sépia, só no centro mesmo, tá? Só aqui, ó, só no meinho. Quiser colocar aqui também, nessas tramas aqui, pode colocar. Tá? Então agora vamos separar as tintas das maçãzinhas. Separei aqui algumas cores pra gente fazer as maçãs. Amarelo ouro, vermelho escarlate aqui. Aqui vermelho profundo ou púrpura, vinho e o verde oliva. Então o verde oliva, ele vai vir aqui, nesse meinho aqui, que é mais, sempre nas maçãs é mais escurinho, né? Pode observar aí. Algumas são amarelo envelhecidos, mas o verde oliva aqui vai ficar bom. Isso em todas, tá, gente? Todas as maçãs igual. E com o amarelo ouro, deixa eu lavar meu pincel aqui. Com o amarelo ouro, nós vamos aplicar nesta parte. Certo? E com vermelho escarlate, nós vamos completar ali. Aí você deve estar pensando, mas professora, eu não posso passar amarelo ouro em toda maçã? Pode passar sim. É que depois fica mais difícil para cobrir. Ela vai ficar um vermelho, o vermelho sobre o amarelo, fica mais clara e tem que dar mais demãos de tinta. E direto, assim como eu estou fazendo, já conseguimos aqui uma mistura das duas cores, né? E aqui é questão de paciência mesmo, gente. Vai devagarzinho, esticando o máximo que você puder a tinta. Sempre umedece essa mistura aqui. Para você conseguir um desfiado, nós vamos desfiar aqui mais natural. Eu estou fazendo esta aqui, que está bem acima, para vocês verem direitinho. Mas de preferência que vocês comecem sempre pela maçã que está por baixo, tá? Que assim uma não borra a outra. Acerta direitinho.
Vai entrando aos pouquinhos. Umedecer o amarelo ouro, deixar ele bem úmido aqui. E aos pouquinhos, ó, nós vamos trazendo um pouquinho de vermelho aqui, ó. Aí, enquanto aqui vai dando uma secadinha, deixa eu só arrumar melhor aqui. Aí vamos com o vermelho profundo. Claro que tem que deixar dar uma secadinha para pegar bem. Cada tinta que você coloca, seca, porque dá um efeito bem melhor, viu? Pode ser o púrpura, eu tô com vermelho profundo, mas pode ser o púrpura. Com o vinho vamos escurecer mais. Principalmente porque ela está por trás aqui dessa outra maçã, então ela recebe sombra, então ela é mais escura. Lava o pincel, não só limpa como lava para tirar bem o vermelho. E com o amarelo nós vamos trazer mais luzes. Aí nós vamos deixar secar. Quando ela estiver bem sequinha, aí com branco, nós vamos fazer um fundo de luz. Fundo de luz bem aqui, olha. Estica um pouquinho. Aí depois, definitivamente, uma luz.
tá? Então, nós vamos fazer isso em todas as maçãs. Aqui também vou dar uma arrumadinha. A gente sempre vai mexendo. Eu nunca considero um trabalho assim, tá pronto. Eu ponho ele um pouquinho mais distante de mim, aí eu vejo um problema, porque de longe que a gente percebe. Pertinho assim como eu estou aqui, não dá para perceber muito. Mas aí você põe um passo da sua frente, assim, 1 metro da frente, aí você começa a observar alguns probleminhas. Falta de tinta, falta de cobertura, né? Aí aqui no meio, vamos escurecer um pouquinho mais e já fazer o galinho. Vamos com zerinho, né? E ilumina com branco. Então vamos lá? Vamos pintar? Temos muitas maçãs aqui para treinar. Fiz de propósito, viu, gente? Vocês vão ficar bravas aí comigo. Eu já tô com cara de maçã, só em pensar em fazer todas essas maçãs aqui. Mas temos que fazer, temos que pintar. Então eu vou começar pela que está por baixo, que é essa aqui, ó. Né? Essa daqui tá por baixo. Mas já que eu estou com verde oliva, eu vou passar em todos os miolinhos. Aí depois começo com o amarelo ouro. Aí entra o vermelho escarlate, o vermelho o púrpura, o vinho e por último a luz seca com branco e a luz definitiva. É o nosso passo a passo aí. Até a hora de você passar o amarelo, é tudo muito fácil, porque o amarelo é uma cor clara, não tem nenhum problema. Mas quando você entra no vermelho, o vermelho é terrível, ele acaba entrando, invadindo muito a área da luz e você perde até o espaço que você tem para fazer a luz, né? Então é importante passar uma boa e generosa camada aqui do amarelo ouro e depois vamos com vermelho. Aí com vermelho escarlate. Preencher aqui também, como se uma maçã tivesse por trás. Depois eu escureço com vinho esse pedacinho aqui. Aqui em cima também, ó, entra um pouquinho no miolinho. Se você tiver dificuldade de pintar essa que tá virada para baixo, é só virar o pano, tá? Vira a tábua, você tem uma boa posição para pintar. Tem diversas maneiras de pintar maçã, diversas mesmo, gente.
No óleo sobre tela é diferente, a pincelada. Então eu vario muito. Hoje eu tô pintando assim. Aí depois eu vejo um outro modelo, né? Aí a gente acaba seguindo a referência. Pronto, essa é a base dela, certo? Aí você vai aguardar a secagem, depois você vem com púrpura, reforçando mais, púrpura ou vermelho profundo, né? O vinho também, ó, por trás aqui. Ela tá bem escondidinha. A minha tá úmida, então não tá pegando muito o vinho, né? Mas assim que der uma secadinha, eu vou acentuar mais ainda as luzes. Lavo o pincel. Realça um pouco mais aqui o amarelo, o ouro. Um fundo de luz seca com branco. E uma luz definitiva. Mas tudo isso, gente, intercalando a secagem, porque não pega. Olha, por mais que eu queira, a luz ela não pega porque tá tudo úmido, né? Mas vocês deixando secar direitinho, aí dá pra fazer. E aqui a mesma coisa. Um caulezinho. E uma luzinha com branco. Tá? Então vamos lá? Estão corajosas aí, animadas para fazer as maçãs? Tem que estar, né? Porque são muitas. São muitas não, 1, 2, 3, 4. Agora temos 4. Aí depois que eu terminar as 4, eu vou separar as tintas das folhas pra gente finalizar também esse lado aqui com as folhas, tá? Então vamos lá pintar? Todas preenchidas, finalizadas. Agora nós vamos pintar as folhas, todas com verde folha completo, tá, gente? Agora com verde pântano, de dentro para fora. Ainda está muito úmida, vou ter que secar, agilizar aqui a secagem. De um lado, verde pântano. E do outro lado, esse lado de cá, de dentro para fora, nós vamos com branco. E do lado que nós passamos o verde pântano, de dentro para fora, na quina do pincel você vai levar um pouquinho de branco
de fora para dentro. Novamente, ó, aperta a mão e solta. Limpa o pincel no paninho e desse lado aqui com verde pinheiro. São poucas cores, porém um bom efeito, né? E aqui no centro, a nervura. Depois que secar, eu vou dar outra demão, tá, gente? Pra ficar bem firme aí a tinta. Então, novamente, vamos fazer mais uma para ficar bem marcadinho. Ó lá. De dentro para fora, branco de um lado, limpa o pincel, do outro lado, verde pântano. Limpa o pincel novamente. No lado que é branco, nós vamos com verde pinheiro. Só na bordinha. E do outro lado, com branco. 3 pinceladas, ó. 2, mais uma aqui. E depois só a nervura. E com zerinho faz a finalização, né? Então vamos fazer as outras duas e depois eu já vou separar as tintas do vidro do pote aqui, ó, tá? O pote, gente, nós vamos pintar com marfim, sombra de cena natural. Pincel número 4. Vou preencher tudo aqui em volta, ó. Menos a etiqueta. A etiqueta depois eu vou passar branco com cinza, acho que fica bom. Então, a princípio, só marfim em volta. Aqui, ó, todo esse espaço. Aproveitei e passei branco também na etiqueta. Então, marfim no vidro, certo? E cena natural, nós vamos colocar em volta, embaixo da tampa, para dar profundidade. Então, aqui, ó, por baixo da tampa, né? Aí volta com marfim para matizar, misturar as cores, né? Não deixar a tinta parada.
aqui em volta da etiqueta, é uma etiqueta aqui. Nós vamos escrever, né? Geleia de maçã ou doce de maçã, compota de maçã, como vocês preferirem aí. E depois esse vidro eu vou usar um stencil para decorar, tá? É um vidro decorado. E aqui dentro da etiqueta, vamos com cinza. Só para dar uma sombra, né? Depois escrevemos aqui, tá? E a tampa, gente, aqui eu vou passar branco em toda a tampa, menos no lacinho, claro, né? Lacinho acho que eu vou fazer vermelho. E depois eu vou sombrear com azul marinho. Eu acho que vai ficar bonito. Então vamos lá? Tudo de branco aqui, tá, gente? Ó, branquinho. Já comecei aqui a passar o azul marinho aqui embaixo, mas vamos começar lá de cima da tampinha, deixando mais escura com azul marinho, tá? Esfumaça para não deixar parada a tinta, volta com um pouquinho de branco. Assim você mistura as duas cores, né? Aqui dentro do lacinho. Fica um azul bem bonito. O laço depois eu vou passar vermelho, tá? Vermelho escarlate. E vamos sombrear também. Tem uns detalhes aqui, ó, que é bom fazer com azul marinho. Que é o babado, né? Com o próprio pincel número 4 dá pra gente fazer. E aqui nós vamos dar uma suavidade aqui com sombra com azul marinho. E já volta com branco para matizar, misturar as cores.
importante é que fique mais escurinho aqui nessa direção, ó. E mais branco nessa parte aqui. Assim que secar, aí dá pra vir aqui, ó, nessa direção, com mais branco para iluminar. Agora não vai pegar porque tá muito úmido, né? Mas até terminar aqui tudo, a gente dá uma secadinha, acelera a secagem com o secador, e aí dá pra trabalhar melhor. Aqui no geleia de maçã, eu escrevi a mão livre mesmo, com pincel zerinho e preto, tá? Preto não, verde pântano. E aqui eu vou decorar o pote com esse stencil, gente. Eu acho que vai ficar legal. Cena natural, pincel pituar, movimento circular. Vamos ver? Olha que bonitinho, ficou todo crespinho, né? Acerta novamente aqui. E esfumaça. Olha que legal que ficou, gente. E aqui eu vou pôr umas florzinhas com azul marinho. Eu tenho esse stencil. Opa! Vamos espalhar aqui que não deu certo. O pincel, sabe por quê, gente? O pincel estava molhado. Ai, que chato. Mas a gente dá um jeito. Tô aproveitando, gente, enchendo de florzinha em volta aqui, ó, nos cantinhos. Fica bem bonitinho, ó. Florzinhas com branco. Tá? E eu tenho esse outro stencil aqui com verde pinheiro. Podemos fazer um galho saindo daqui, ó. Vai ficar bom. Tira o excesso da tinta, tá? Vamos ver. Olha que suavezinho, né? Podemos colocar em mais lugares que vão preencher aqui, vai ficar bem bonito.
aqui caindo, um galho caindo aqui, vai ficar legal. E fica a gosto de vocês, né, gente? Decoração é algo pessoal, então eu gosto de muitas muitas coisas, bastante decoração, mas nem sempre é interessante colocar muita coisa. Ó, vamos pôr aqui também. Aqui caindo. Enfim, vocês coloquem aí o que vocês tiverem em mãos, flores, né? Mas eu acho que ficou bom. Será que fica bom colocar aqui uma? Mas aí vai cobrir a cesta, né? Poderia pôr uma saindo aqui ou aqui. Mas aí vai cobrir todo o trabalho da cesta. Então vou pôr só 3. Nem muito, nem pouco, um pouquinho. Aqui. Vamos ver se vai aparecer também, né? Ah, ficou bom, ó. 3 florzinhas ali. Só pra não dizer que não tem florzinha, aqui também. Eu vou tirar da madeira o trabalho finalizado para vocês verem como é que ficou, tá? Porque da minha parte aqui que eu esteja vendo, eu acho que não falta nada. Mas de repente vocês quiserem colocar mais coisas, fiquem à vontade. Pronto, gente, trabalho finalizado. Olha que harmonia que ficou com um barradinho aqui embaixo. Olha só que show o bordado desse pano de copa, né? Tudo combinando. Geleia de maçã, as maçãs vermelhas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar vocês por aqui, mas já começamos outro projetinho, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês. Tchau, tchau.